Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso 31 e verso 32. Diz a palavra do Senhor. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, no capítulo 19, verso 1 até o verso 10. Jesus aqui ele continua a conversa sobre o divórcio, a questão do divórcio, mas agora de uma forma mais abrangente. Diz a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre o preciosíssimo Sermão do Monte, sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo começa o seu Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças, que são as características do cristão verdadeiro, a característica do discípulo verdadeiro. E aí, na sequência do seu sermão, Cristo vai dizer que esse discípulo verdadeiro tem característica, funções de ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Aí vem a pergunta: como é que um discípulo do Senhor pode ser o sal da terra? E como é que ele pode ser a luz do mundo? Se você é um discípulo do Senhor, um cristão verdadeiro, genuíno, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Então, como é que você pode ser o sal da terra e a luz do mundo? Segundo Cristo, é guardando a sua palavra, vivendo conforme a sua palavra, guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. Então, você pode perguntar: pastor, então, quais mandamentos? Aí Cristo começa no seu sermão a falar um pouquinho sobre esses mandamentos. E ele começa falando sobre o mandamento: não matarás. E ele vai dizer que a ira duradoura já é um homicídio. Porque muitos naqueles dias achavam ou se consideravam perfeitos observadores da lei não matarás. Porque para eles o assassinato era só quando havia derramamento de sangue. Cristo vai dizer: não é bem assim. Só o fato de você guardar uma ira duradoura no coração por alguém, você já cometeu um assassinato, já cometeu um homicídio. E depois Cristo vai falar sobre o mandamento: não adulterarás. E aí ele vai dizer, meus irmãos, que só o fato de olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já é um adultério. E depois, meus irmãos, Cristo vai falar um pouquinho agora
sobre a questão do divórcio, que nós lemos lá no capítulo 5, verso 31 e verso 32. Ele vai abordar o tema divórcio. Meus irmãos, nosso desejo de oração aqui é que possamos sair daqui esta noite, meus irmãos, muito convictos de que vivemos dias em que se fala uma coisa totalmente contrária à palavra do Senhor com respeito à família, com respeito a casamento. Nosso desejo de oração é que Deus possa nos ajudar a entendermos bem o que é família, de acordo com a santa vontade do Senhor. Divórcio, meus irmãos, nunca foi aprovado, vamos ver aqui esta noite, pela palavra, ou ordenado pela palavra. Você não vai encontrar lugar nenhum na Escritura ordenando o divórcio. Não tem um texto sagrado ordenando o divórcio, nenhum texto sagrado. Bom, meus irmãos, falamos semana passada, nós estamos considerando aqui 3 pontos em relação ao divórcio. 3 pontos em relação ao divórcio. Primeiro, o que a lei de Moisés dizia a esse respeito, foi a semana passada. O que a lei de Moisés tinha a dizer em relação ao divórcio. Falamos semana passada que a lei de Moisés limitou o divórcio. Até então se podia separar por qualquer motivo, os judeus se separando, divorciando por qualquer razão, qualquer motivo. Moisés vem então e limita o divórcio. Não era agora possível se divorciar por qualquer motivo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso número 4. Também falamos semana passada que Moisés passa a exigir, no ato do divórcio, que se emitisse uma carta de divórcio. E falamos também semana passada que Moisés também proíbe a segunda núpcias. O que é isso, pastor? Os irmãos estão lembrados, quem que se esqueceu, o que é a segunda núpcias? No caso, o homem separou da sua mulher, entregou a ela uma carta de divórcio. A mulher pega essa carta de divórcio, aí ela contrai um segundo casamento. Aí, por alguma razão, o casamento não dá certo, o esposo também separa dela, manda ela embora, ou então ele também vem a morrer. Moisés diz, ela não pode retornar agora para o primeiro marido. O primeiro marido não podia mais tê-la de volta. Era o que a lei de Moisés dizia em relação ao divórcio. Agora, meus irmãos, nosso objetivo aqui esta noite é pensarmos um pouquinho sobre aquilo que os escribas, ou melhor, os fariseus, tinham a dizer com relação ao divórcio. O que será que eles tinham a dizer? Os fariseus não sabem que eram os mestres da lei daquela época. Os professores, doutores da lei que ensinavam o povo a lei do Senhor. Então, o que eles tinham a dizer com respeito ao divórcio? Moisés disse uma coisa, agora, e os fariseus? O que eles tinham a ensinar, a dizer com relação ao divórcio? Mas antes, meus irmãos, nós falarmos um pouquinho sobre aquilo que os fariseus tinham a dizer, vale a pena informar os irmãos que naqueles dias haviam 2 escolas muito famosas, rabínicas, 2 escolas muito famosas, uma de Hiller e outra de Shammai. 2 escolas famosas, 2 escolas muito famosas, Hiller e Shammai, 2 escolas. E cada escola tinha uma linha de interpretação. Hiller, por exemplo, tinha uma interpretação mais flexível das doutrinas, dos mandamentos. Era algo mais maleável. Já Shammai tinha uma interpretação da Escritura mais rigorosa. Ele já era mais duro, mais radical. Então eram essas 2 correntes, essas 2 linhas que existiam na época. 2 escolas muito famosas que existiam na época. É importante saber disso porque, segundo John Stott, ele vai dizer, parece que os fariseus caminhavam muito seguindo os ensinos de Hiller. Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre 3 pontos que os fariseus falavam, ensinavam, diziam sobre o divórcio. Falavam 3 coisas referente ao divórcio, 3 coisas. A primeira, que o divórcio era permitido praticamente por qualquer motivo. Por favor, volte sua atenção, capítulo 19 de Mateus, verso de número 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ou permitido ao homem repudiar ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Veja, meus irmãos, a pergunta dos fariseus, das autoridades judaicas daqueles dias. É possível?
É permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo, qualquer razão? Ele pode. Mas era o que eles ensinavam naqueles dias. Que praticamente por qualquer motivo, qualquer razão, se podia separar, se podia divorciar-se. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: chegaram assim ao extremo de ensinar que se um homem deixasse de gostar de sua esposa, ou se por qualquer motivo encontrasse nela algo que lhe parecesse insatisfatório em certo sentido, isso constituía uma impureza na mulher. Portanto, podia divorciar-se dela. Não gosta mais? Separa. É preguiçosa? Separa. Qualquer motivo era base para o divórcio. Então eles pegaram a lei de Moisés e pegaram aquele termo indecente. Vocês não estão lembrados que Moisés falou que um dos critérios que Moisés colocou lá para se separar era a impureza. Então o que eles pegaram esse termo impureza e abrangeram? Colocaram impureza em qualquer coisa. Qualquer coisa era razão, era motivo para o divórcio. Era assim que eles ensinavam. Qualquer motivo, praticamente, era razão para um divórcio. A segunda coisa que os fariseus ensinavam com respeito ao divórcio é que a lei de Moisés ordenava o divórcio. Diziam, olha, a lei de Moisés ordena. Olha, por favor, volte sua atenção, por favor, verso número 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio, repudiar a mulher? O que eles ensinavam? Que Moisés tinha ordenado o divórcio. Mas Moisés ordenou o divórcio lá. E nós já vimos que Moisés nunca ordenou o divórcio. Permitiu, como o próprio Deus, o Cristo já responde aí no verso número 7, ou o verso número 8. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Moisés não ordenou o divórcio. Moisés permitiu o divórcio. Mas eles ensinavam o quê? Que Moisés havia ordenado o divórcio. Não gosta mais? Segundo a lei de Moisés, separa. Está escrito lá. É uma ordem, separa. Você tem base para isso. Há uma causa para isso, separa. Usavam aqui a lei de Moisés, dizendo que Moisés havia ordenado o divórcio. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia você não vai encontrar lugar nenhum uma ordenança ao divórcio. Você vai encontrar palavras em Malaquias dizendo que Deus odeia o divórcio. Odeia. Mas ordenando o divórcio não vai encontrar em lugar nenhum. Permite em alguma situação específica, como vamos ver no próximo domingo, se Deus permitir. Mas ordenar, nunca, nunca, nunca. Agora, meus irmãos, uma terceira coisa que os fariseus ensinavam com respeito ao divórcio, por favor, volte a sua atenção também para o verso número 8, 7 e 8 novamente. Diz assim, os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? O que eles ensinavam, meus irmãos? Mais uma coisa que eles ensinavam aqui, que a única exigência para um divórcio era dar a carta de divórcio. Entenderam aí? A exigência é você emitir a carta de divórcio. Não importa a causa. A causa não importa. A causa não interessa muito. Não importa. Agora, se for separar, emite a carta de divórcio. Redige lá a carta de divórcio. Você fazendo isso, tá jóia, tudo certo. Não é isso que diz o texto? Olha aí. Então, porque Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher. Moisés não ordenou repudiar ou divorciar-se. No momento algum você encontra na Bíblia isso aí. Agora, eles enfatizam aqui a carta de divórcio. E é verdade. Ao separar, tinha que se dar a carta de divórcio. Mas a questão, meus irmãos,
é que há uma prioridade aí em tratar a carta e não a causa. Não havia preocupação com a causa. A causa não importa. Desde que você entregue a carta de divórcio à mulher, seu divórcio está aprovado, está legalizado. É isso que o texto está falando. É isso que eles ensinavam. Olha, você pode separar por qualquer motivo. Você acha que não dá mais? Então você não separa. Só que só tem um detalhe, não esquece, você não pode se separar sem dar a carta de divórcio. Você tem que emitir a carta de divórcio. Se fizer isso, está tudo certinho, tudo legalizado, está jóia, perfeito. Era o que eles ensinavam naqueles dias. Irmãos e amigos, esses eram os ensinos dos fariseus em relação ao divórcio. Agora, irmãos, preste atenção, como esses ensinos aqui, eles estão mais vivos do que nunca. Em especial o primeiro. Divórcio por qualquer motivo. Os dias atuais são assim. Então essa ideia de não gosto mais, vou separar, ou qualquer outro motivo, vamos separar, porque não dá mais, vamos separar, não vem de hoje. Já vem de muito tempo atrás, essa ideia. Então, esses princípios ensinados pelos fariseus lá, vividos e muito naqueles dias, inclusive nos dias de Moisés, que levou até Moisés criar alguns critérios, meus irmãos, também fazem parte como nunca nos dias atuais. O divórcio, por qualquer motivo, qualquer razão, é base para separarmos. Não dá mais, vamos separar. Aí, meus irmãos, nossa pergunta aqui esta noite para nós, enquanto igreja também. A sociedade já pensa assim, como nos dias lá passados. Agora, para nós, enquanto igreja, a pergunta é, será que não tem sido também essa nossa forma de pensar em relação ao divórcio? Nós agora pensando enquanto cristãos, servo do Senhor, povo do Senhor. Será, meus irmãos, também que não é essa forma de pensarmos? Que casamento é assim, se der certo a gente continua, se não der certo a gente separa. Meus irmãos, será que também que não é essa nosso entendimento? Nossa compreensão também em relação ao casamento, à família? Um pensamento mundano, secular, que não tem nada a ver com a Escritura. Veja, meus irmãos, como é possível. Os fariseus aqui, eles estavam muito apoiados nessa interpretação de Hiller. Uma observação da lei do Senhor, foi muito aberta. Por conta disso, ensinavam que era possível o divórcio por qualquer motivo. Veja, meus irmãos, que é possível a gente ter um entendimento tanto errado da Escritura, por estarmos apoiando aí em o que A falou, em o que B falou, em o que C falou, em o que D falou, está falando a respeito àquele assunto. Mas o que a Escritura de fato fala sobre o assunto. Aí não importa mais o que A, B, C ou D fala sobre aquela questão. Nossa autoridade é a palavra e ponto final. Pastor, eu queria fazer muito tal coisa, no caso do divórcio, muito me separar da minha esposa. Você quer muito mesmo? Você quer isso? Quero. O que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Fala isso, então, e agora? Seu querer e o querer do Senhor. Você vai ficar com qual aí? Se é cristão, com o querer do Senhor. Não tem outra opção. Porque nós não somos escravos. O cristão, meu irmão, minha irmã, não é um escravo. É ou não é? É servo ou não é servo? Se é servo, então não é mais conforme o meu querer. Conforme o querer do Senhor. Então, em tudo, não só sobre o casamento, qualquer coisa, eu me sujeito à vontade do Senhor. Quero algo, desejo algo, mas eu sujeito esse meu querer ao querer do Senhor. Pai, o que o Senhor tem a dizer sobre esse assunto em especial? O que a tua palavra diz?
Bom, eu não sei o que a palavra de Deus diz, então vou pesquisar, vou procurar saber o que ela diz sobre aquele assunto. E ao saber o que ela diz, não importa mais o que eu acho, o que eu desejo, o que eu sinto, não importa mais. Agora, Senhor, me ajude então a viver conforme a tua palavra aqui, a seguir os direcionamentos da tua palavra aqui. Por favor, me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim. Carson vai dizer assim: casamento é compromisso. Compromisso de amar, compromisso de cuidar, compromisso de proteger, compromisso de edificar. E aí Ferguson vai dizer também: o casamento é um pacto. Um pacto. Pacto feito quando? Lá no dia do casamento, no altar, tendo Deus como testemunha. Quando nós prometemos: olha, eu prometo. Aí a gente faz aquelas promessas, aqueles votos lá. O que segura o casamento, meus irmãos, que mantém um casamento é compromisso. Não é simplesmente sentimento, não. Eu gosto. Agora não gosto mais, vou separar. Me lembro de uma ocasião, um irmão falou: pastor, eu vou separei da minha esposa porque eu não gosto mais, não amo mais. Aconteceu tal coisa, não amo mais. Decidi não amar mais, não amo mais. Não dá mais, não tem mais jeito, não amo mais. Falei: meu irmão, não ama mais. Aí fomos meditar um pouquinho sobre o que a palavra diz sobre o assunto, sobre o casamento, sobre a família. Mas ele falou, depois de meditarmos um pouco, ele falou para mim: mas pastor, não tem mais jeito, porque eu não amo mais. Eu decidi não amar. Falei: meu irmão, então tem jeito. Como assim? Ué, você não decidiu não amar? Então, agora decide amar. Só decidi amar novamente, É decisão, amar é decisão. Não é? O mandamento não é esse? Meu mandamento é este, Jesus diz: que vos ameis uns aos outros. Então, amar, meus irmãos, é decisão. Eu tomar a decisão de amar. Graças a Deus houve uma boa compreensão. Começou a buscar a Deus condições para poder amar novamente a esposa. Graças a Deus o casamento foi restaurado. Graças a Deus estão muito bem hoje, para a glória e louvor do nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Entendeu que era possível voltar a amar, decidir a amar novamente. Mas o que mantém um casamento, meus irmãos, não é sentimento, não. Porque sentimento, hoje estou gostando demais, amanhã eu não estou mais, estou irado. Se for por esse motivo, é separar hoje, voltar amanhã, separar hoje, voltar amanhã, separar hoje, voltar amanhã. O que mantém um casamento, meu irmão? Compromisso. Teu meu irmão, minha irmã, você que é casado aqui, você que é casada aqui, olha, em nome de Jesus, risca da sua agenda a palavra divórcio. Isso não é de Deus, não. Se não é de Deus, não. De Deus não é. Se não é de Deus, é do maligno. Não tem outra opção. Risca lá. Divórcio, não tem opção de divórcio. Não há essa opção para o cristão. Pastor, mas aí se meu esposo vier porventura, se minha esposa porventura vier um dia me trair, aí Senhor Jesus falou. Isso aí é exceção, que a gente não mexe com isso. Nem pense nisso. Peça a Deus para não passar por isso. E mesmo se vier passar um dia, ainda o caminho ainda é do perdão. Então, meu irmão, risque da sua vida a palavra divórcio. É ruim quando no casamento, qualquer coisinha, vamos separar então. Cada um na sua. Não dá mais, não, vamos separar então. Isso é ruim demais, traz instabilidade ao casamento. Meu irmão, minha irmã, casamento é até que a morte vos separe, de acordo com a palavra. Não foi assim no seu primeiro casamento? Tem que ser agora no segundo. É assim que a palavra do Senhor nos orienta e direciona. Qualquer coisa fora disso é pecado. É agir contrário à palavra do Senhor. Até então você não tinha esse entendimento, agora você tem. É diferente. Agora a cobrança é outra. Então, meu irmão, minha irmã, meu desejo de oração esta noite, que nós possamos compreender bem o que a palavra do Senhor nos diz a respeito desse assunto. Os jovens aqui, pense bem antes de namorar. Analisa bem. Ore. Falo isso muito para o Robinho. Ora, filho, ora. Samuelzinho, né? Não chegou a sua vez ainda, filho. Vai chegar. Vai chegar a sua vez também. Falar isso para ele. Ora, toca diante de Deus isso aí. Pede direcionamento de Deus para isso aí, porque é coisa séria. Falo isso para os meus adolescentes também direto. É uma das decisões mais importantes da vida com quem você vai se casar.
Então não se precipita não. Ora, continua orando, pedindo direcionamento para Deus. Quando chegar a hora certa, Deus vai mostrar, vai direcionar. Bom, amém, graças a Deus, pode caminhar que vai dar certo, até que a morte separe. Agora, e quando é decisão mal tomada? Na base do impulso. Porque eu achei bonito, porque eu achei bonita, então vou namorar, eu vou casar. É onde muitas vezes a coisa não dá certo. Lá na frente há tropeços, porque não foi um casamento que começou debaixo de um direcionamento do Senhor. Então, jovens, você adolescente, meu jovem, por favor, vai namorar, peça a Deus direcionamento. É coisa séria, para que de fato seu casamento seja até que a morte os separe. Vamos orar? Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a curvar sua cabeça. Eu sei que o assunto aqui é muito sério, e eu sei também que não é um assunto que agrada, porque nos dias atuais, é pregado e é ensinado totalmente o contrário àquilo que nós falamos aqui esta noite. Nos dias atuais também é falado que o divórcio é possível por qualquer motivo. Hoje mais que nunca. Por razões simples, as pessoas estão se divorciando. Famílias rasgadas pelo meio. Cada dia que passa, mais filhos crescendo só com pai, ou só com mãe, ou avós, por famílias dilaceradas, rasgadas. Eu quero convidar você esta noite a olhar para si, para o seu lar, para a sua família, que talvez não esteja bem. Mas eu quero convidar você a olhar para Cristo. Nossa razão, meu irmão, minha irmã, de viver, não é o nosso cônjuge, não. É Cristo. Eu não sou feliz em meu lar, minha família, porque minha esposa é maravilhosa, perfeita. Não, não é isso. Eu sou muito feliz em casa, em meu lar, minha família, porque Cristo é a razão do meu viver. E por Cristo ser a razão do meu viver, por amar a Cristo como devo amar, então eu posso olhar para minha esposa com um olhar de carinho, de atenção e de amor, porque é Ele quem é a razão do meu viver. Ele me basta. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Cristo. Pare de olhar para o seu cônjuge, sua esposa, enxergar só falhas, só defeitos. Olhe para Cristo. Peça a Deus para guardar sua casa, guardar sua família. Meu irmão, minha irmã, há um adversário lutando para destruir o seu lar, sua casa e a sua família. Você tem estado consciente disso? Que o objetivo dele é acabar com a sua família? Tem consciência disso? Então, em nome de Jesus, saia daqui esta noite convicto disso, que você está em guerra espiritual. E no nome de Jesus, passe a orar pelo seu lar, passe a orar pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, e passe a repreender todos os dardos inflamados lançados pelo diabo sobre a sua casa. Passe a dizer, em nome de Jesus, basta. Passe a dizer assim no seu lar. Passe a repreender as setas e os dardos inflamados lançados pelo maligno sobre a sua casa, em nome de Jesus. Não esquece, você está em guerra. Ora ao Senhor e peça a Ele que abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família neste momento. Ora ao Senhor. Coloque sua família diante do Senhor agora em oração, seu lar, sua casa, em nome de Jesus. Oremos e falemos com o Senhor.